Doutor Thiago, satisfação estar aqui, tá? Lhe agradeço aí pelo convite, lhe agradeço aí pela consideração, bondade sua em falar da minha pessoa. Eu acho que a UNA é que está bem servida de coordenador. Parabéns aí, doutor, pela sua capacidade, sua expertise e sua grande vontade, né, de contribuir com a sociedade. Eu acho que é assim que se faz, e inclusive uma das qualidades dos empreendedores é servir a sociedade. Parabéns ao senhor, muito obrigado pelo convite. Valeu, Antônio, tamo junto. Antônio, vou deixar você tomar conta então. Wally, qualquer coisa você me chama, vou desligar aqui minha câmera, meu microfone. A bola tá com você, meu amigo. Faz o gol lá, Antônio. Abração. Valeu, muito obrigado. Bom, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Antônio Ademar dos Santos, eu sou contador e sou apaixonado pelo direito. Olha só, né? Eu acho que a vida da gente é um aprendizado. E a profissão do direito, ela é uma das profissões que deveria ser curso obrigatório no país. Isso é o meu ver, né? Eu sou gaúcho de nascimento, sou goiano de coração. Nasci no Rio Grande do Sul, estou há 32 anos aqui em Jataí. Sou sócio fundador da empresa Unitec, assessoria contábil, da empresa Tato Consultoria e também da Tato Saúde, onde eu desenvolvo as minhas atividades profissionais. Meu escritório é aqui na Goiás e já estendo aí o convite a todos que quiserem nos conhecer nossa estrutura, e em que a gente for útil, estarei sempre à disposição dos senhores. O tema é interessante, né? É MEI, microempreendedor individual. Mas antes de entrar nessa questão formalização do negócio, eu gostaria de fazer uma introdução dizendo aos senhores que o empreendedorismo, né, fez com que nessa pandemia surgissem aí tantos outros que aderissem a esse sistema de microempreendedor, e hoje 11,3 milhões de MEIs inscritos no país. O que é o empreendedorismo? É isso que eu queria fazer como introdução, porque o empreendedorismo está ligado exatamente na coragem, está ligado na capacidade, está ligado na vontade de criar algo, ou até mesmo fazer com que algo que já esteja criado seja transformado, né? No mundo inteiro, no nosso país, nós sabemos de várias histórias de empreendedores de sucesso. Como é que eles nasceram? Da coragem, da capacidade de enxergar diferente um negócio, de aproveitar uma oportunidade onde a sociedade esteja com necessidade e você, logicamente, como um empreendedor, venha aí aplicar as suas técnicas, as suas formas de transformar um negócio que aparentemente passava até despercebido ou até mesmo sem muito valor, de repente é um grande negócio e aí que nascem os empreendedores, né? Então, o que nós temos que fazer para sermos empreendedores? Nós temos que inovar. Talvez nós tenhamos que mudar um negócio que está seguindo em linha reta, de repente mais para a direita, mais para a esquerda e até mesmo de ré, para reordenar, reorganizar e modificar as ações para que você realmente atinja a meta que você almeja. Qual é a meta que você almeja? Você quer ter sucesso. Você quer ter sucesso profissional e busca, logicamente, aí vida digna, busca aumento de patrimônio, busca sustento legal para a sua família e você busca até mesmo suceder esse patrimônio que você, ao longo do tempo, venha construir. Eu fiz algumas anotações e eu noto aqui o seguinte: onde que nós devemos estar de olho? Nós, como bons empreendedores,
nós temos que estar de olho em quem? No concorrente, porque ele é inteligente também. Não se subestima concorrente. Na qualidade da entrega, ou seja, você, para ter um bom produto, você tem que fazer sucesso na entrega, né? O seu cliente tem que te valorizar e agradecer pela compra que fez, e você, como um bom vendedor, tem que fazer uma boa entrega. E eficiência e benefício do produto que você ofertar ao mercado. O seu produto tem que surtir o bem-estar, surtir economias, lucros, enfim, uma série de qualidades e que o seu produto precisa ter para ele permanecer no mercado e você ser reconhecido. E quando você é reconhecido, você tem a recorrência, você tem a fidelidade do seu cliente, você tem a indicação, que é o marketing mais eficiente. Então, para ser um bom empreendedor, você realmente tem que dedicar e trabalhar muito, para que você saia bem sucedido, né? Desculpa. Você tem que procurar achar as formas legais, as formas existentes dentro da legislação brasileira que te permite exercer as suas atividades de uma forma que você, além de ser legal, tenha lucros, né? E aí surgiram aí os microempreendedores individuais, que são os MEIs, que é exatamente o nosso tema aí, a convite do Dr. Tiago e através da UNA, para tratarmos desse assunto. Então, o MEI é um pequeno empresário individual que tem que atender a alguns requisitos, algumas condições para ele ser formalizado. Primeiro, que ele tenha um faturamento máximo de R$81 mil por ano, ou seja, 12 meses. Caso ele venha iniciar atividades durante o ano, o valor é R$ 6.750 por mês. Esse é o limite de receita, tá? Ele não pode participar de outra empresa, nem como sócio, nem como administrador e também como titular de outra empresa. Tá? Ele não pode ter essa figura em outra pessoa jurídica. E ele também não pode contratar mais do que um funcionário para ser seu colaborador. Temos ainda alguns quesitos negativos, aqueles que impedem a inserção desses microempreendedores individuais como MEI. Quem são? São os pensionistas, o servidor público federal, estadual e municipal, que devem observar alguns critérios da respectiva legislação. O estrangeiro também não pode ser inscrito no MEI e também, lógico, repetindo que não pode ser sequer administrador de outra empresa, pessoa jurídica. Que benefícios que nós temos perante o MEI, quando nos inscrevemos ao MEI? Os benefícios são previdenciários, que são para o empreendedor e para a sua família. O empreendedor, por exemplo, tem direito à aposentadoria por idade, a mulher 60 anos e o homem 65, e observa-se a carência da contribuição mínima, né, pela legislação previdenciária dos 15 anos. Ele tem aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e também, sendo um empreendedor, no caso de mulher, tem direito aí ao salário maternidade, sempre com alguns requisitos, por exemplo, o salário maternidade, 10 meses de contribuição a contar do primeiro pagamento em dia. Para a família, a pensão por morte do empreendedor e auxílio reclusão e também aí algumas observações em relação às contribuições do MEI, que deve ser com base aí no salário mínimo. Qualquer benefício que ele tiver vai ser com base no salário mínimo. Como é que nós nos inscrevemos no cadastro do MEI?
É lá no portal do empreendedor que se acessa esse aplicativo e lá os senhores poderão se inscrever nesse microempreendedor individual. Os documentos são básicos, né? Nome e fantasia da sua empresa, qual é a área de atuação, que é o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, vai pedir lá para os senhores o RG e o órgão expedidor, o nome completo da mãe, a data de nascimento sua, o CEP, o endereço e o complemento, bairro, cidade, estado. Particularidades do MEI. Não existe qualquer taxa a ser pago na Constituição. Ele é gratuito, tá? O cadastro como microempreendedor é gratuito e não é cobrado nenhuma taxa para se formalizar a empresa na Receita Federal. Qual é o objetivo dessa formalização? Obter o quê? Um CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Aqui você, se tiver alguma dificuldade no portal, logicamente você deve procurar um balcão da unidade do SEDRAI da sua cidade. Qual é o valor mensal do MEI? O que é que o MEI recolhe tributariamente? É um dos grandes benefícios, né? Além de você conseguir se formalizar como um microempreendedor individual, você tem a condição de faturar R$ 6.750 por mês e pagará o valor de R$ 56, caso você seja comércio ou indústria. Se for serviço, você vai pagar R$ 60 por mês. E se você for comércio e serviços, você recolherá R$ 61 por mês para este ano de 2021. Lembrando sempre que essa tabela é corrigida pelo valor do salário mínimo. E para esse ano de 2021 são os valores que eu acabei de citar. Não tem burocracia, é muito fácil a inscrição, não é necessário contador, o senhor não precisa de contador. Essa guia de recolhimento mensal será emitida pelo próprio portal, pelo aplicativo. Pode ser débito automático, pode ser recolhido diretamente no banco ou o boleto aí pela própria internet, né? Código de barras. Também para fechar essa empresa, desde que o senhor não tenha nenhum débito, não é nada difícil, né? Ele deve, logicamente, solicitar a baixa desse cadastro na Receita Federal, e estando em dia vai ser de imediato. Outros benefícios, além da constituição aí do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que você passa a ser uma empresa formal e com capacidade aí de se inscrever, você vai ter aí a condição, inclusive, de solicitar empréstimo empresarial, o que, diga-se de passagem, normalmente tem um custo financeiro menor do que na pessoa física. Como eu falei no início, somos hoje aproximadamente 11.300.000 microempreendedores, né? Através aí do SEDRAI, que apoia as pequenas empresas. Esse aumento de empreendedores é lógico que ocorreu principalmente agora, durante a pandemia, onde as pessoas tiveram que se reinventar ou se organizar. Depois de uma demissão ocorrida por um colaborador de outra pessoa jurídica, logicamente, o que aconteceu? Ele precisa gerar renda. E aí é que surgiu exatamente as inserções nos MEIs, que nasceram exatamente nos empreendedores, né? E falando em empreendedores, de novo, olha só, umas curiosidades que a gente tem, justamente de que Alexandre Costa, quem é que conhece Alexandre Costa? Alexandre Costa não é nada mais, nada menos que o dono da Cacau Show. E o que é que ele fez em empreendedorismo? Ele era apaixonado por chocolate, criou a Cacau Show. A Luísa Helena Trajano foi um caso à parte, ela era balconista. E aí o que aconteceu com ela? Se dedicou e encontrou oportunidades dentro do Magazine Luiza e hoje é
a presidente dessa loja enorme, né? Trouxe aqui o Silvio Santos. O que o Silvio Santos fazia? Com 14 anos, ele vendia títulos de eleitores na rua e tornou locutor de rádio e conseguiu ser um apresentador. E hoje quem é Silvio Santos? Então, o que eu queria transmitir aos senhores é justamente que a questão microempreendedor, que é o MEI, está ligado exatamente ao empreendedorismo. E isso está na possibilidade de qualquer um reinventar, reorganizar, achar formas de criar a sua empresa e fazer com que ela seja de sucesso. O que vale é a sua capacidade, a sua coragem. E eu digo aos senhores que eu era apaixonado por picolé e a minha grata sorte foi vender picolé e conseguir comprar a minha primeira bicicleta. E com essa primeira bicicleta eu consegui rodar mais longe e desenvolver outras atividades. E, graças ao bom Deus, estive visitando Jataí em 89 e hoje estou aqui apaixonado por contabilidade, apaixonado por empreender e sempre estou buscando novas atividades que sejam aí rentáveis e achando formas dentro da própria legislação que possa beneficiar tanto os empreendedores como a sociedade, né? Que depende exatamente de ações desses empreendedores. Como o início era isso que eu tinha para falar, vocês fiquem à vontade para perguntarem. Estamos aí, como o Dr. Tiago falou, no bate-papo. Pessoal, esse é o momento de conversa, tá? Vamos ficar à vontade aí, bater um papo com o nosso palestrante, convidado. E assim, não se acanhem, tá? Fiquem à vontade, abram o áudio e converse com ele, com o Antônio. O Antônio está aí para tirar algumas dúvidas aqui com vocês, tá bom? Beleza, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Rogério. Antônio, minha questão é a seguinte: a gente sabe que hoje no Brasil, para empreendedorismo, o camarada tem que ser um guerreiro. Isso no contexto geral, desde o pequeno, médio, grande. Eu vejo o cara que é empreendedor extremamente um cara guerreiro, corajoso, porque a gente sabe que a legislação brasileira é meio complicada nessa questão. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: você falou aí que o cara, quando ele quer abrir um MEI, ele tem direito à contratação de um funcionário, certo? E tem uma limitação de faturamento por ano, certo? Vamos supor que o meu faturamento com o salário que eu tenho que pagar para esse funcionário que está me ajudando ali extrapole o limite anual, porque isso é contabilizado, a soma do que eu faturar mais o salário que eu tenho que pagar, não é isso? Está dentro dos 81 mil? É isso? O faturamento bruto anual não pode exceder R$81 mil, ou se for constituição durante o ano calendário, o cálculo será de R$6.750 por mês de atividade. Então é faturamento bruto, né, Rogério? Eu não vou contar, infelizmente, eu não posso descontar ou somar o valor do salário do colaborador. Faturamento bruto, então. Então faturamento bruto. Então. Entendi. Faturamento bruto. A dúvida é que eu poderia ter esse faturamento mais o que eu pago para o funcionário. Mais os custos, né, da sua imaginação. Não, mas é faturamento bruto, tá? Existe uma lista enorme, tá, de atividades que podem ser inseridas no MEI e existe condições impeditivas também. Eu posso remeter aos senhores esse link com os dados, caso queiram, para conhecer quais as atividades que podem e as que não podem. Beleza, obrigado. Não tem de quê.
Estou à disposição dos senhores. Tem algumas pessoas perguntando no chat aí. Alguém pode... Se o nosso TI conseguir nos ajudar aí. Então, pessoal, eu não estou vendo aqui pergunta no chat. Na verdade, não temos pergunta no chat, é apenas mesmo saudações. Então, já que não tem, eu vou fazer mais uma pergunta. A questão é a seguinte, vamos supor que eu abro a empresa e a empresa que eu vou abrir não se enquadra no meio. Vou partir para um simples ou algo bem maior, vamos dizer assim. A minha contribuição referente ao governo, falando em questão de imposto, por consequência disso também pelo meu faturamento bruto, vai aumentar, né? E a minha pergunta é a seguinte, se eu estou pagando mais imposto, o que eu teria de retorno em relação a isso? Certo. A sua colocação é que você, pelo faturamento, você estaria excluso do MEI, né? Isso. Ou seja, você vai faturar mais que 81 mil por ano. Aí a próxima alternativa sua para uma tributação aparentemente menor é no Simples, né? Começando com a tabela bem progressiva de 6%, depende da atividade, depende do tipo de tributos que você estará inserido. Se você vai ter maior faturamento, você realmente vai recolher mais tributos. Observe um detalhe. O MEI, ele lhe traz o benefício previdenciário, que é sobre um salário mínimo o cálculo para esses benefícios. Você estaria, nesse caso do MEI, faturando 81 mil reais. Se você se enquadrar no Simples e faturar R$1 milhão, ou 500 mil reais, ou o valor que for, o benefício direto seu será o mesmo. Por que será o mesmo? Porque para benefícios diretos ao empreendedor, que seria no previdenciário, por exemplo, continua sendo o mesmo cálculo sobre um salário mínimo ou a sua contribuição para o seu benefício. Agora, o que você vai recolher a mais, infelizmente, não lhe trará maiores benefícios, porque a Receita Federal entende que quanto mais você faturar, logicamente, mais recolherá de tributos. E a contribuição para seu benefício seria pelo salário de contribuição, que é esse sim, além do recolhimento, por exemplo, no Simples, você irá recolher o INSS como profissional, como titular de empresa, ou até mesmo como se fosse um profissional autônomo, que obedece uma tabela de contribuição, existe um teto. Então, infelizmente, o seu benefício direto não está ligado ao seu recolhimento sobre o tributo do faturamento, seja no MEI ou seja no Simples, ou até mesmo em qualquer outro regime tributário, como lucro presumido e lucro real. Ou seja, o seu benefício será calculado sobre suas contribuições destinadas ao seu benefício. Por exemplo, o previdenciário, que existe então essa tabela específica aí, Rogério, para recolher. Entendi. Então, não vai refrescar muito, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, você não terá maiores benefícios recolhendo mais tributos, porque ele é considerado tributos da empresa e não do Rogério. Entendi. Muito obrigado. Não tem de quê. Boa noite, Antônio. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, qual que é a relação do MEI para a declaração de imposto de renda? Onde que os dois se mesclam aí na hora de declarar? Muito bem. O MEI, o microempreendedor individual, ele estará inscrito no CNPJ. Então, o MEI, propriamente dito, como empresa, ele anualmente ele fará uma declaração no último dia útil do mês de maio de cada ano. Ele irá apresentar as suas receitas
que durante o ano anterior. Já para efeitos da declaração do imposto de renda da pessoa física, todo MEI inscrito deverá fazer sua declaração do imposto de renda, informando quais foram os seus rendimentos em relação ao MEI, ou seja, qual foi a renda que essa pessoa física teve de retirada, por exemplo, do próprio MEI. Então, eu tenho uma pessoa jurídica e uma pessoa física. O MEI, como pessoa jurídica, presta informações em maio. E o sócio, ou o empreendedor individual, que é o titular do MEI, apresenta a sua declaração em abril, informando quais foram as rendas que ele teve em relação ao MEI constituído. Certo, mas esse, no caso, seria uma autodeclaração, não tem nenhum comprovante, porque o valor não vai ser o valor bruto Não declarado vai. no MEI, né? Pode não ser, né? Porque se você tiver... o valor bruto já vai ser menor do que o líquido, porque você já vai recolher o tributo, né? Os 56, 60 e 61. Então, o rendimento da pessoa física titular do MEI não vai ser o faturamento bruto. E se ele tiver outras despesas, como normalmente terá, apura-se o lucro do MEI durante o mês e faz uma retirada para a pessoa física, e essa retirada, então, para a pessoa física será a renda da pessoa física, e é esse valor que será declarado em abril na declaração de imposto de renda da pessoa física. Entendi. Tá, Joia? Muito obrigada. Não tem de quê, fica à vontade. Fique à vontade aí, pessoal, estou tranquilo. Os senhores é que mandam aí para a gente dar prosseguimento. O Antônio, mais uma pergunta. Uma vez encerrado, é possível abrir novamente o mesmo CNPJ ou abre um novo CNPJ? É um novo cadastro, um novo CNPJ, um novo número. Um novo número. Encerrou, ele se liquida. Joia. Uma curiosidade aqui, ó. Todo mundo já ouviu falar do Bill Gates, né? Como é que surgiu o empreendedorismo dele? Ele simplesmente fez um sistema de calendário para uma escola e a partir dali foi reconhecido e Microsoft, hoje um dos maiores empreendedores do mundo, né? Com um patrimônio de 130,4 bilhões de dólares. Ou seja, ele achou uma forma de agir e achou uma forma de ganhar dinheiro, né? Carlos Slim, conhecido como Midas, um judeu, e tinha capacidade na verdade, mexicano, perdão, ele foi conhecido como comprar empresas em decadência e transformá-las de alta rentabilidade e vendia essas empresas exatamente reestruturadas, reinventadas. E quem não sabe, né? Mark Zuckerberg, né? 23 anos, dono da Facebook, um bilionário mais jovem do mundo. E o que ele fez? Até engraçado a história dele. Ele criou o programinha de música, vendeu por $1 milhão pela Microsoft,
e depois foi acusado de roubar a ideia de outros estudantes, colegas de aula dele, da Harvard Connection, seria exatamente o mesmo formato de Facebook. Claro que o Facebook depois pegou uma outra plataforma e se sobressaiu muito. Ou seja, ele ouviu a ideia de alguns colegas e transformou-se, né, com 23 anos, no mais jovem bilionário do mundo. Então, histórias assim que a gente pode pensar, não, nos Estados Unidos é mais fácil. É como o Rogério falou, realmente no Brasil a dificuldade se multiplica, mas também a garra é maior, né, Rogério? Essa capacidade que nós temos aí de encontrar jeito, de encontrar forma, de achar um jeito de fazer um negócio ser diferente, realmente é coisa de brasileiro. Tem coisas aí que fala, né, que o brasileiro deveria ser estudado pela NASA, né? Tem umas invenções extraordinárias. Mas eu acho que realmente o empreendedor, ele está realmente atento. Ele tem que fazer de uma ideia que surge do nada o maior negócio da vida dele. Eu acho que é isso que está nos quesitos de empreendedor. E qualquer pessoa que esteja assistindo, que for montar algum negócio, tem que realmente mergulhar, mas levantar a cabeça fora d'água e sempre estar atento, olhando para todos os lados, para frente, para trás, para ver onde é que estão as oportunidades. Porque é aí que surgem grandes negócios e grandes empreendedores. Acredito que podemos passar para frente, o senhor Antônio. Podemos passar para frente, né? Bom, então, o tema foi realmente curto. O tema traz aí, como o doutor Tiago nos convidou, para ver quais as formalidades de constituição, como são realmente básicas, bem básicas, essa documentação no portal do empreendedor, como eu já citei, dá documentos pessoais e informações poucas. Eu entendo que o microempreendedor, atendendo essas condições básicas aí, que é uma lista de mais de 90 linhas aí que possibilitam a inserção como meio de atividade e poucas restrições, que é justamente a questão faturamento e a capacidade aí de exercício e não estar figurando como sócio de outras empresas. Lógico que é um incentivo àquelas pessoas que vão começar um negócio. E quem não quer começar um negócio que seja pequeno e sair desse negócio pequeno? Então, o interessante do MEI é que ele estimula e possibilita a participação de microempreendedores, tá? Já pequenas empresas, médias empresas ou empreendedores, tem outros sistemas que são os simples e lucros presumidos e lucros reais, que logicamente tratarão os resultados de um formato totalmente diferente. Mas o MEI é o que mais se adequa aí a início a possibilidade de formalização do negócio, ou seja, eu saio da informalidade e tenho aí a capacidade de exercer atividade com um CNPJ escrito, com personalidade jurídica, com capacidade de gerar renda para mim e mais um colaborador apenas, e assim que acontecer, como o exemplo que o Rogério citou, a hora que eu extrapolar o meu faturamento, oxalá, graças a Deus, ainda bem que eu extrapolei, ou seja, eu deixarei de ser micro, e você, talvez aí, pequeno e médio, e por que não um grande empreendedor.
Então, para mim, foi realmente satisfação estar aqui, era o que eu tinha para colocar aos senhores. Abro as portas da minha empresa, nosso escritório de contabilidade, a nossa empresa de consultoria tributária, planejamento tributário, de sucessão patrimonial, vários segmentos aí de assistência. Para os senhores que quiserem conhecer, estamos de portas abertas e qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade para contactar. Tem aí o meu contato, né, meu celular, e os senhores poderão, através da UNA também, requerer mais informações e arquivos com informações sobre o que nós falamos aqui em relação ao MEI. Era o que eu tinha para colocar, e se alguém tiver alguma dúvida ou alguma colocação, fique à vontade. Ninguém? Esse é o momento aqui para a gente conversar, bater um papo com o Antônio, tá? Podem ficar à vontade aí, explanar suas dúvidas, suas ideias, né? Até porque, assim, esse é um projeto que a gente visa levar conhecimento a todos, né? Não só a Faculdade UNA, mas em si a comunidade, né? E não é, assim, algo tão simples a gente trazer pessoas tão capacitadas como o Antônio para estar aqui nesse momento compartilhando as ideias e seus projetos, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aí, rapidinho, já aproveitando que o doutor está aí. Antônio, é o seguinte, eu tenho, vamos supor que eu tenha aí uma forma de trabalho aí que não está legalizada, certo? E aí, vamos supor que eu trabalho esse tempo aí, já tem bastante tempo aí, 1 ano, 2 anos, aí estou legalizado, e decida abrir uma empresa. Aquele tempo que eu trabalhei atrás, ele é contabilizado também ou começa daqui para frente? Tipo assim, aqui aí eu já tenho que pagar encargos, documentar, né? A minha dúvida é essa, o que ficou para trás, fica para trás, se inicia agora do zero, ou eles vão querer saber o que eu ganhei lá atrás, entendeu? A minha dúvida seria essa. Muito bem. Rogério, existe hoje um novo formato de fiscalização, tanto do município quanto do Estado e da Receita Federal, onde que eles poderiam buscar lhe fiscalizar e lhe exigir recolhimento de tributos justamente lá na sua conta corrente. Você nos informou que no exemplo estaria, ou alguém estaria, com atividade informal. Então, funciona da seguinte forma. O que ocorreu de agora para trás, o senhor exerceu atividade na pessoa física, tá? O medidor ou a base de cálculo para os seus possíveis impostos seria exatamente as entradas em sua conta corrente e que estariam sujeitas aí, depende do tipo de rendimento, mas a tabela da pessoa física é 27,5%. Ou seja, é muito caro e às vezes até inviável uma tributação tão elevada. O que ocorre é que quando você constitui o seu MEI ou a sua empresa, que seja fora do MEI, o início da atividade será dali para frente. A Receita Federal tem a prerrogativa de fiscalizar apenas os últimos 5 anos. Então, depois de constituída a sua empresa, você terá uma vida nova como um CNPJ, mas aqueles rendimentos que houver em sua conta corrente durante 5 anos, o seu nome, o seu CPF poderá ser fiscalizado. Se for fiscalizado, o senhor terá que provar a origem desses recursos e, dependendo do tipo do recurso, provado será uma tributação. Mas, respondendo tecnicamente a sua pergunta, a sua contagem de tributos vai ser para esse CNPJ após a Constituição. E o que ocorreu anteriormente é rendimento estranho a esse CNPJ, portanto, na sua pessoa física,
e, se for o caso, estará sujeito à tributação lá na pessoa física e não nesse CNPJ novo constituído. Ah, entendi. Entendi. Então, eu entendi a questão e eu sei que se eu fizer isso, então vai dar merda. Tem que rezar para, durante 5 anos, a sua conta corrente ficar calminha lá, quietinha. Obrigado. Entende que? Ô, Antônio, e nesse caso, é importante, então, ter uma conta PJ quando tiver um MEI, porque aí, para não movimentar a conta como pessoa Não. física, a conta que é os recebimentos do CNPJ? Muito bem, Catarina. O que acontece? As empresas que contratarem com o MEI, elas irão contratar o CNPJ, né? E vai existir o nome e o CNPJ. Logo, esse MEI poderá ter uma conta corrente, onde lá serão creditados os frutos dessas vendas, seja de mercadoria ou venda de serviços. Não se confunde o CNPJ com o CPF. Então, respondendo tecnicamente, o crédito originado do CNPJ deve ser depositado numa conta da empresa ou do MEI como CNPJ. Eu ainda quero acrescentar que o formato da fiscalização é sempre lastro financeiro, ou seja, eu não posso contratar o serviço de um MEI e pagar na conta corrente da pessoa física desse MEI. Eu devo pagar na conta corrente da pessoa jurídica. Aí eu terei o lastro financeiro para o MEI, em relação à minha pessoa contratante com esse MEI, e, logicamente, o MEI pagará as suas despesas, que é o tributo e os colaboradores, se for o caso, o colaborador, né? E nessa conta corrente exatamente distinta daquele movimento da pessoa física. Certo, então, no caso, é importante separar as duas contas, porque a própria empresa, o próprio pagador, ele já não pode fazer esse depósito, uma vez, se ele contrata como MEI, ele não pode depositar como pessoa, para uma conta pessoa física. Isso mesmo, Catarina. É exatamente assim. Tá bom, muito obrigada. Não tem de quê. Antônio, uma Pois pergunta. não. Como que funciona a declaração, né, das receitas da empresa, MEI, né? Mensal e anual. Como que é feito? Você vai emitir uma nota fiscal para cada operação que você contratar, de venda, seja de mercadoria ou seja de serviço. Então, o contratante ou o seu cliente, você vai emitir uma nota para que ele tenha aí acesso ao seu serviço e a sua mercadoria vendida. E durante o mês, você não precisa fazer nenhum informativo para a Receita Federal. Você simplesmente vai recolher aquele montante que eu disse em relação àquela tabela, depende do caso, mas é 56, 60 e 61, e você recolhe esse tributo mensal e estamos resolvidos. Lá em maio do próximo ano, você vai fazer uma declaração das receitas que você obteve durante o ano. E aí estará, assim, prestando contas do que você exerceu durante o ano. Quero acrescentar que, imagine você emitir 100 mil de notas fiscais durante o ano, no MEI, porque você não tem que prestar conta mensal. Você emite 100 mil reais durante um ano. E aí, lá na época da prestação de contas, você vem e faz o seguinte: não, eu vou declarar um valor diferente das minhas notas fiscais. Não vai adiantar, porque existe um código de controle pela Receita Federal. Que código que é esse? O seu CNPJ.
todas as empresas que contratarem com o CNPJ irão, dentro da sua contabilidade, informar que pagaram para esse CNPJ. E o sistema da Receita Federal, eu até fiz uma palestra a esse respeito, que é o sistema Harpia, que é nominado dessa forma em consideração a ave de rapina, né? A águia, que é muito poderosa em visão, e um supercomputador que chama-se T-Rex, da Receita Federal, estão prontos para verem quanto você movimentou no banco, nesse CNPJ, quais foram as empresas que lhe pagaram, e quais foram as empresas para quem você emitiu nota fiscal. Então, o cruzamento de informação é muito eficiente. Eu entendo que seria muito arriscado ou fora de lógica omitir qualquer receita. Então, eu estou só acrescentando, dizendo exatamente que a Receita Federal sabe mensalmente das suas receitas e até mesmo das suas movimentações financeiras. Ela te dá a oportunidade de, durante o ano seguinte, informar qual foi a sua receita, como se fosse autodeclaratório. Mas eu digo que isso é só para uma conferência da Receita Federal, porque ela já sabe tudo sobre sua vida, seja pelas outras empresas que contrataram com você, seja pelos bancos que têm a obrigação de informar o movimento bancário, e seja justamente no cruzamento de informações da sua declaração. Então, a sua declaração será a última coisa que será feita por você, mas ela já sabe de tudo sobre você. Antônio, tem uma pergunta no chat. Vamos lá, ó, tem uma pergunta no chat. Antônio, estou aqui. Ó, vamos lá. Boa noite. Como declarar despesas como MEI referente a despesas como energia, água, internet e outros para quem trabalha em casa? Lá na época da declaração, que é o último dia útil do mês de maio do ano subsequente, você irá informar quais foram as suas receitas e as suas despesas. É nesse momento que você vai informar quanto você gastou e, logicamente, quanto teve de vendas ou receitas. Então, é lá no mês de maio do ano posterior que se faz essa prestação de contas. Antônio, cara... Fala, meu doutor. Infelizmente, eu não consegui acompanhar, porque eu estava em sala de aula. Entrei aqui agora para finalizar, né? Tendo em vista que exauriu o conteúdo. E, velho, o Ali já me avisou aqui no WhatsApp, foi um ensinamento, né? Enriquecedor, eu não tenho dúvida. Galera, vocês têm alguma dúvida aí para perguntar para o palestrante? Se quiserem, fiquem à vontade. É um tema muito técnico, né, Antônio? Muito, cara, falei, e assim, doutor. e você fala, né? Eu peguei o final aqui, você falando, é muito simples, o cara tem que fazer isso, cara, e essas coisas não estão escritas num lugar só, né? Então, assim, você precisa ter muita bagagem, experiência. A maioria aqui é estudante. Com calma, vocês vão absorvendo conhecimento e vai falar com segurança aí que o Antônio tem. O que você ia falar, Antônio? Eu digo assim, doutor, que o tema é tão... ele realmente é meio que resumido, né? Eu procurei falar para eles, doutor, que o empreendedorismo realmente está dentro da mente, dentro do coração de cada um. E essa capacidade que você tem, através da UNA, aí, de proporcionar esse tipo de contato, eu acho que é super legal. Eu abri aí a empresa, doutor, para quem quiser visitar. Olha que oportunidade, hein, turma? Ó, e assim, não é porque o Antônio está aqui, não. Pessoal, o Antônio, ele é um mega empreendedor. Porque o que é um empreendedor? É aquele cara que quer resolver, né, uma dor que a sociedade tem.
E a gente, por exemplo, enquanto advogado, eu não penso só no que o advogado tem que fazer. O Antônio, enquanto contador, ele não pensa só como contador. A gente precisa buscar outras fontes de pesquisa. Eu preciso aprender com o contador. A minha matéria, sobretudo, direito do trabalho, está intimamente ligada com a contabilidade. Então, quanto mais cedo vocês perceberem que o mundo é interdisciplinar, melhor para vocês. E eu tenho grande admiração pelo Antônio, porque ele sabe disso. E não é só saber na mente, o cara põe a ação, põe o negócio para acontecer. Bondade sua, doutor. E pode contar comigo sempre, eu sou realmente apaixonado e sou apaixonado pelo direito. Declarei aqui, né, doutor? Se eu não fosse contador, eu seria de coração um advogado, mas eu sou apaixonado por isso. E se eu não fosse advogado, eu seria contador. Falando sério. Que bom, doutor, muito bem. E eu acho que a gente já falou sobre isso, né, doutor? Só complementando, na verdade, você tem que criar um produto. Ou seja, se você tem farinha, se você tem a água, o fogo, e você tem um ovo que seja, você consegue fazer um bolo. E esse bolo, se você acrescentar uma cenoura, já virou um bolo com cenoura, que é diferente do bolo tradicional. E aí é como o doutor Tiago falou, você tem que descobrir os anseios da sociedade, você tem que achar formatos aí inteligentes de exercer com maestria a sua capacidade. Você tem que realmente dedicar e ter em mente que o seu sucesso está dentro de você. Falta externar muitas vezes. Verdade. Antônio, então, em nome da UNA, agradeço demais a disponibilidade. Você, sempre que a gente te chama, você não mede esforço, você fala, não, bora lá, vamos fazer acontecer. Você entende a importância, né, de que compartilhar honestamente aí o nosso saber com a comunidade. Muito obrigado, Antônio. E conte conosco sempre que você precisar, viu? Tamo junto, doutor. Estou à sua disposição, à disposição da UNA, e é um prazer estar aqui. Eu agradeço aí a esses ouvidos que tiveram que ter em relação à minha fala, mas peço desculpa pelo alongamento. Estou sempre disposto. Nós tivemos aqui quase 60 participantes, então foi um sucesso o evento. Eu costumo dizer que esses números ele fica um pouco pequeno, porque a gente já, de certa forma, está acostumado com o online, mas 60 pessoas numa sala é muita gente. É muita gente. Verdade. E muito obrigado a todos pela paciência do evento, né? Tenho certeza que vocês sairão mais ricos. Valeu, Wally. E você, meu irmão, obrigado aí por tudo, tá? Junto, meu amigo. Você quer falar alguma coisa, Wally? Na verdade, eu só queria agradecer, né, mais uma vez, a participação de todos, né, a participação do Antônio, que foi muito válido, o conhecimento que é apresentado conosco. E, assim, estamos de portas abertas, tá, Antônio, para você e para todos os alunos também que queiram aí, promover algo e que estejam à disposição para continuar transformando o país pela educação. Tá? Muito obrigado. Agradeço, tá? Deus queira que a gente consiga fazer uma presencial bem grande. Quando nós fizermos isso, nós vamos bater muita palma aí, porque a pandemia foi embora. É verdade. Né? Exatamente. Vamos torcer logo para isso. É verdade. Show de bola. Valeu, turma. Obrigado, Antônio. Obrigado, Wally. Obrigado a todos. Valeu, Thiago. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Um abraço. Tchau.